Tem que não pode agora foi. Agora sim. Foi. Soluções Complexas para problemas simples. Ao contrário de tudo. Essa aula, então, eu dei num MBA de gestão que teve no Lapidari junto com a empresa da Silvani. E aí é sobre a abordagem da venda para cada perfil comportamental. Então, o que eu pensei? Para não ficar muito pesado e para a gente poder ir incluindo assim, sem ter que fechar agenda e tal, eu pensei de nem que a gente faça de cada 4 vezes, um perfil por vez, se a gente vê que ficou muito comprido, tá? Aí, deixa eu perto. Vou botar o microfone. Então vamos lá. Então assim, qual é o melhor tipo de vendedor? Né, algumas coisas vocês vão relembrar, né, que o Spencer fez uma aula faz pouco tempo mais ou menos nesse sentido. Então algumas coisas vocês vão relembrar. Qual que é o melhor tipo de vendedor? É a pessoa que é mais comunicativa? A pessoa que fala mais? É a pessoa mais observadora? Quem é? Na verdade é aquele que se adapta, né? Adapta o seu discurso ao perfil e às necessidades do cliente. Porque um atendimento bom não é o atendimento que eu acho que é bom. É eu dar o atendimento para o Fábio, que o Fábio acha que é bom. Porque cada um de nós tem uma impressão e um jeito de comprar, de adquirir as coisas, de se relacionar com as pessoas. Então, o bom vendedor é aquele que conhece de pessoas, por isso que é tão importante a gente obter conhecimento, estudar sobre como as pessoas funcionam, o comportamento das pessoas, né? Então, estudar pessoas. Então, é o que conhece pessoas e se expressa da forma com a qual elas gostam de se comunicar. Então, para a gente relembrar, nos perfis comportamentais, a gente vai ter os que são muito focados em conexões humanas, né, relacionamentos, que são influente e estável. No outro polo, a gente tem os focados em resultados, que são dominante e conforme. E aí a gente tem na dinâmica de mais falar do que ouvir o influente e o dominante, e o de mais ouvir e observar do que falar o estável e o conforme. Então aqui a minha ideia não é focar no vendedor, né? Como a última vez a gente teve mais focado em cada um de nós. Ele falou sobre o cliente, mas falou muito sobre como cada um de nós se comporta. E nesse caso aqui o que eu quero é conseguir que a gente identifique o perfil da pessoa que está em contato contigo, seja presencialmente, seja lá no telefone. Então vamos começar falando do cliente dominante. Dominante é rápido, medo disso aqui cair. É rápido, é impaciente, costuma chegar no local, né? Então aqui no caso numa loja, já sabendo que veio comprar. Então o dominante, ele entra na loja para comprar calça jeans. Ele entra na loja porque ele tem que comprar uma bota para uma viagem que ele vai no frio. Ele tem um objetivo, ele não vai ficar ali olhando, vendo o que tem. Ele se interessa muito por vantagens competitivas, o dominante é competitivo. Então, quanto que ele vai ganhar a mais? Qual é, né, a vantagem, qual é o benefício dessa campanha X? Qual é o benefício se eu fechar todo o meu plano? Qual é o benefício se eu fizer tudo hoje? Qual é o benefício que vocês estão tendo no mês agora? O que eu ganho? Ele tem muito isso, do que ele vai ganhar, qual é a vantagem, o benefício que ele vai ter. O dominante, ele não quer ser ensinado. Então, quando a gente está conversando com um dominante, o ideal é que a gente responda apenas o que ele perguntar. E sempre responda de forma direta e objetiva. Então, por exemplo, as meninas no Whats, elas têm que saber que quando a gente está falando com um dominante, a gente não vai deixar de dar informação. Só que a informação tem que ser mais direta. E o dominante, ele não vai querer muito ficar sabendo como funciona. Ele quer saber o que o tratamento faz. Ah, tá,
vai deixar o meu rosto levantado. Ah, tá, vai deixar o meu rosto mais firme. Ah, tá, ele vai destruir minha gordura. É definitivo. Ele quer, então, realmente, qual é o resultado que ele vai ter. Ele não vai ficar tão focado no processo que acontece para chegar naquele resultado. E ele também, diferente do influente, não é aquele que fica se imaginando, visualizando. É um resultado mais do ponto de vista mesmo de efetividade, de matemático, assim, do que o se visualizar no vestido, na festa, sabe? Ele gosta de prestígio, mas não de bajulação. Então, o dominante não é aquela pessoa que ele vai chegar e a gente vai ficar ali, ai, que linda, meu Deus, que blusa linda, e a pessoa fica ali, pavão. Não, o dominante, ele gosta de chegar e sentir que ele é importante. Então, ele chegou, ele foi bem recebido, se ele tem uma demanda, a gente está se esforçando para atender aquela demanda, se ele tem uma necessidade, se ele tá com pressa porque ele vai viajar, ele viu que a gente se esforçou para fazer aquilo para ele, ele chegou, tá calor, a gente veio oferecer uma água, ou, por exemplo, às vezes acontece, o paciente vai, final de tarde, mora na meia praia, ela vai pegar um trânsito, então vem cá, fulana, tu vai pegar trânsito agora, queres tomar uma água? Queres já não ir no banheiro, um café, quer comer alguma coisa porque tu vai pegar um trânsito agora? Então, é uma coisa que tu tá se importando, ela é importante pra gente, mas ela não gosta de bajulação. E valoriza uma abordagem lógica e racional focada em resultados, aquilo que eu falei, né? Então, o dominante, ele quer saber o que aquele tratamento vai fazer e ele é muito lógico, então ele não fica nesse campo da imaginação, das ideias, de se visualizar com aquilo. Quando a gente fala do ponto de vista do visagismo, existem alguns padrões de cada um dos perfis comportamentais. É claro que hoje em dia, graças à nossa estética, já se mudou muito, porque com os preenchimentos, com os procedimentos, a gente vai mudando o rosto das pessoas. Mas existem algumas características muito do facial que a gente consegue categorizar os pacientes. No visagismo, eles falam muito em colérico, fleumático, sanguíneo, né? E aí, no caso, o dominante é o colérico. E aí, o dominante, ele costuma, então, ser acelerado. Ele é acelerado nos movimentos. Então ele anda rápido, ele levanta rápido, ele senta rápido, ele tem pisada firme, ele fala rápido e, mais uma vez, fale sobre os resultados que ele terá. Não fica falando se, não dói, não fica roxo, não descasca. Tudo bem se ele tiver que passar pelo processo, ele quer saber o que ele vai conseguir, qual é o resultado que ele vai ter. E ele gosta de exercer controle sobre o que será feito. Então, o dominante, ele vai ter isso de, não, esse aqui eu não quero fazer hoje. Eu posso passar esse na frente desse? E eu posso fazer esse com esse? E a gente tem que deixar. Porque o dominante, ele vai mostrando que ele é dessa forma e tu vai, sim, se a gente pode, por causa disso, isso, dá. Se não dá, porque disso, não dá. É diferente, vocês vão ver que, por exemplo, quando a gente fala do estável, o estável fica muito te perguntando a tua opinião, o que tu acha, será que faz, é assim? O conforme, se tu der uma ordem, ele vai seguir aquela ordem. Se a gente, às vezes, por causa de agenda, fala pra trocar, meu Deus, não, ela falou que esse aqui era primeiro que esse aqui. Então ele vai manter, o dominante não tem isso, o dominante é ao contrário, ele gosta de ele poder mexer naquele plano ali que tu fez. E a gente tem que deixar ele ter essa sensação de controle, porque pra ele é importante. O dominante tem muito o pavor de perder o controle sobre as coisas. Mais uma vez, ele gosta da sensação de ganho. Então, quando a gente identifica que o paciente é dominante, a gente oferece para ele um desconto, uma sessão de alguma coisa, dá um brinde maior para ele, porque ele fechou o plano, ele vai ganhar isso, ele vai ganhar aquilo, porque ele gosta dessa sensação de ter ganho algo. Então, qual é o gatilho mental que a gente mais pega quando a gente está conversando com o dominante e quer que ele feche? A escassez, a urgência, a novidade. Ele gosta porque ele é rápido, ele tem tomada de decisão rápida. O dominante e o influente têm tomada de decisão
rápida. Então, tanto o dominante quanto o influente também é importante que a gente consiga horário rápido, consiga, se possível, fazer hoje. Porque quando ele toma a decisão, ele quer fazer. Ele não vai ficar planejando lá pra frente. Ele já decidiu, ele quer fazer. O dominante tem essa característica forte, determinada, ele é persistente, ele é muito focado. E ele acaba tendo um falso rótulo de frio, de distante. Porque, na verdade, ele é muito prático, ele é muito objetivo e ele é muito direto. É a forma com que a cabeça dele funciona. Então, às vezes, a paciente que é dominante, ela parece ríspida, mas não é, é porque ela é assim. A gente falava muito que a gente tem uma paciente que é muito dominante, muito típica, que ela foi pro Rio de Janeiro. Devisati. A Roberta Devisati. E no começo a gente achava, né, ela parecia grossa, mas não é porque ela fala muito direto. Estamos gravando? Sim, não tem problema. Não, eu tô falando pra elas. E depois que a gente foi conhecendo, a gente foi vendo que não, meu Deus, ela é educadíssima, ela é sempre respeitosa com todo mundo, mas é que ela é direta e ela tem isso da tomada de decisão. Então, por exemplo, às vezes ela chegava e dizia assim, não vou fazer o preenchimento hoje, eu vou fazer o radiesse. Daí pras meninas, às vezes soa tipo meio assim, mas não, é que é o jeito dela E falar, o elogio não entrava como se fosse nada. Daí elogio, tá, obrigada. Então, e sempre que a gente passava alguma indicação de tratamento, era as perguntas que ela fazia. Tá, o que vai melhorar? Quanto que vai melhorar? Ela nunca queria saber se ia ficar roxo, se ia descascar, se ia doer. Ela queria saber o que ia acontecer. Por isso que eu uso ela de exemplo, porque ela chegava rápido, ali sentava, já fazia as coisas rápido, já falava direto que estava incomodando, não perdia, né? Sempre foi assim. Então, é muito o modelo do dominante. E aí, depois que tu conhece, tu entende que é o jeito da pessoa ser, né? Então ele é mais reservado, ele é seletivo, ele sente primeiro o terreno para depois ir se abrindo. Então o dominante não vai chegar abrindo a vida dele, contando todos os detalhes, os segredos. Não, ele é mais quieto, ele vai conversar contigo, mas ele não vai se abrir assim. O dominante não é aquela pessoa que tem um monte de amigo e que sai conversando com todo mundo na rua, porque ele sempre vai dar essa sentida no terreno para ver se ele pode estar em segurança ou não. E aí, ele é muito incisivo, ele costuma expressar as opiniões com muita certeza, como diz o Fábio, é no imperativo. Ele diz que eu não falo, que eu não pergunto, eu afirmo, porque o dominante tem isso. E isso pode ser interpretado como agressivo, né? Mas principalmente por quem não tem esse grau de força na fala. Então, dependendo do perfil da pessoa que está interagindo, sente ele como agressivo. Mas é porque ele tem essa fala firme. Não é que ele seja inflexível, é que a forma de falar é muito direta e firme. Emoções são intensas, o dominante tem isso. Se ele ficar bravo, ele solta os cachorros, aí daqui a pouco ele volta. Então, como ele não é muito de falar, ele tá se incomodando, ele tá ficando quieto, e aí quando ele fala é porque o copo já transbordou e aí ele explode. A aparência física do dominante tende a ser uma aparência forte. Ele mistura essa elegância com força, porque não é uma elegância de suavidade. Normalmente, as mulheres que têm dominância, elas acabam tendo um corpo mais atlético. Então, no caso do visagismo, se a gente volta aqui, o dominante ele tende a ter traços mais retos, ossos mais marcados, um queixo mais proeminente. O dominante é comum que ele tenha um nariz ou mais longo ou mais largo. Normalmente ele tem esses ombros mais retos, ombros largos. E é bem comum que tenha esse pescoço alongado, que traz um pouco de energia masculina e muita força. Tudo que tem linha reta, então mandíbula, ombro reto, esse ângulo, ele traz muito essa energia masculina, que é o que traz força. E aí a gente tem os homens dominantes tendem a ter queixo largo, queixo grande, o rosto mais quadrado, sobrancelha também mais grossa. Então existem alguns sinais. O dominante, como eu falei, ele pisa forte, ele senta rápido, ele já senta, parece que ele está pronto para levantar a qualquer momento. Ele não senta e relaxa, acomoda, ele senta e ali ele já está pronto para ir. Então, como eu disse, no visagismo eles chamam de colérico, né?
Então esse corpo é um corpo vigoroso, ele tem uma comunicação mais fechada, então o dominante ele não vai chegar falando muito de perto, não vai chegar abraçando, encostando. Ele tem esses gestos mais firmes, mais decididos, que junto com a forma de falar, dá às vezes essa sensação de que tá bravo, de que tá brigando, por causa do gesto muito firme, forte. E ele tem mania de deixar os braços e as pernas cruzadas. Isso é uma coisa que, assim, quando a gente fala de, por exemplo, atendimento pessoal, a gente tem que cuidar para não cruzar o braço, porque cruzar o braço parece que tu tá ou não dando importância ou tu tá querendo distância. Mas algumas pessoas, a maior parte das pessoas cruza o braço por mania. E o dominante, ele tem muita mania de cruzar a perna e cruzar braço. Então é uma coisa que, por exemplo, eu tenho que policiar, porque a gente que atende pessoalmente o paciente, tu tá escutando a história do paciente, enquanto o paciente tá falando, por hábito a gente vai e faz assim, só que assim parece que tu tá meio entediado, né? Então tem que policiar pra não cruzar. Então quando a gente tá falando de, por exemplo, WhatsApp, a gente tem que pensar que, normalmente, o dominante ele vai vir com uma pergunta assim, já de uma coisa que ele quer. Então, por exemplo, se ele vier, eu quero agendar Botox. Eu vi que ela faz Radiesse, eu quero agendar Radiesse. Tipo, ele vem meio direto, sabe? Ou então ele nem te fala a queixa, ele já fala, eu quero marcar um horário com a doutora Gabriela. Ele não chega falando, olha só, eu queria saber se a doutora Gabriela trata flacidez, porque eu tô assim, sentindo que a minha barriga tá mole. Ele não chega falando isso, ele já chega pedindo um horário com a médica. É mais fácil, porque tu vai ver que se tu vai dando muitos dados, ele vai meio que, tá, vai. Se ele começou meio a cortar, é porque ele é assim, ele não tem paciência. Ele só quer saber o que ele tá perguntando. É claro que é muito mais difícil no WhatsApp, porque tu não vai ter esses pontos que a gente tem aqui. Da forma de andar, da forma de sentar. As meninas têm até a saída do elevador. Se a pessoa sai já... Meu Deus, guria, peguei um trânsito. Também essa chuva, né? Meu Deus, não para de chover. Tá influente? Se já sai andando toda certinha, com tudo no lugar, tu já vai pensar, tem alguma coisa de conformidade ali. Então, facilita pra gente. Agora, no WhatsApp é mais difícil, é mais vocês ficarem atentas ao tipo de palavra que a pessoa usa e principalmente a rapidez em querer resolver e essas perguntas do tipo, tá, esse tratamento vai fazer o quê? Vai melhorar o quê? Tipo, a pessoa quer saber o resultado. Então, o dominante, ele tende a ser uma pessoa que investe alto. Porque se ele tá decidido a melhorar uma coisa, melhorar a estética, ele vai fazer. Só que ele tem que ser convencido de que aquilo vai dar resultado. Porque se ele achar que aquilo ali, não sei, ele não vai fazer. Ele quer ter a certeza. Então, se ele comprar a ideia de que aquele tratamento é bom pra ele, ele investe. Como eu falei, ele tem picos de emoção do 8 a 80, mas depois ele volta. E o dominante, ele tende a ser leal e fiel. Por quê? Porque como ele é muito decidido e forte nas decisões, ele não vai facilmente na médica que a amiga foi, que o fulano foi, que apareceu uma propaganda. Ele não troca fácil. Então, uma vez que ele é teu cliente, ele dificilmente ele vai porque tem um outdoor bonito, porque tá com uma propaganda legal, porque ele é firme na decisão. Então, ele normalmente continua. Ele é dramático, intenso, ele é direto e franco, ele não gosta de rodeios. Então, é aquela pessoa que vai falar, se tem uma coisa que incomodou, ela vai falar. Ela vai falar do atendimento no telefone e ela fala pra pessoa mesmo, que não gostou, né? Ou fala pra mim. Então, ele é muito franco, muito aberto. Ele é temperamental, mas não guarda rancor. É impaciente. Então, é o paciente que não gosta de esperar. O dominante não tem paciência pra ficar ali. Vou ficar aqui sentada, escutando musiquinha, tomando um cappuccino, conversando com as meninas. Não. Quer resolver. Bora, vamos fazer, vai, senta. Por isso que ele tá sempre já sentado, parece que ele vai levantar pra sair. Chamou, ele já levanta rápido. E esse paciente, como ele tem essa coisa de força, de decisão, de atitude, ele consegue carregar queixo, mandíbula.
Quando a gente começou a fazer preenchimento em maior quantidade, maiores áreas, né? Lá quando eu formei, a gente fazia bigode chinês e boca. Era só o que a gente preenchia. Depois a gente começou a preencher olheira, essa partezinha daqui do nariz, maçã. Foi indo, até a gente começar a preencher mais áreas, mais áreas, mais áreas. E quando saiu, principalmente o MD Codes, que ele desenhou o tratamento que depois foi vindo vários outros nomes, de harmonização, full face, seja lá o que for, tudo começou com o MD Codes. E aí, pra fazer o queixo, ele já vinha e já fazia de uma vez. Por quê? Porque, né, nos cursos, tu sentou naquele dia, tem que fazer tudo de uma vez. E aí a gente vinha com aquelas coisas de 20, 23 seringas de preenchimento no mesmo dia. E aí já fazia o queixo de uma vez. O que começou a acontecer com todos os colegas? Tinha gente que tu fazia queixo e a pessoa, assim, transformou a vida dela. E tinha pessoas que tu fazia queixo e a pessoa chorava, não se reconhecia, pedia pra tirar, não gostava e tava lindo. Porque nem todo mundo carrega a força. Se a pessoa não tem força, ela não consegue carregar uma imagem de força. Porque uma vez que você passa uma imagem de força, as pessoas te tratam como forte. As pessoas não vão mais te dar colo, as pessoas não vão mais falar contigo com doçura. Então, se você não tem a força, você vai ser visto como forte e vai ser tratado como forte. Então, elas não conseguem carregar. Então, a gente teve que começar a fazer de pouquinho em pouquinho, porque muitas vezes ela para antes do que eu pararia. E aí a gente começou a não ter mais problema, né? Então, um paciente que é forte, que é decidido, que tem essas características, ele vai adorar. Vai adorar fazer contorno de mandíbula, vai adorar fazer queixo, porque representa o que ele sente, né? Então, a gente conseguir ter essa noção da personalidade de cada um, além de a gente poder dar o atendimento que ele quer, a gente também pode oferecer o que a gente sabe que ele vai gostar. Por exemplo, o dominante, se eu tenho duas opções de tratamento, uma é um pouco mais cara, mas ele vai resolver em uma sessão, e a outra é mais barata, mas são muitas sessões, ele vai preferir pagar mais e resolver de uma vez. Porque ele é agilizado. Ele não vai querer coisa que ele tem que ficar vindo aqui toda semana. Ele quer, tá, papum, vai, resolve minha vida e deixa eu ir pra frente. Então, tudo isso também a gente vai adaptando, até no plano de tratamento, de não botar coisa muito picada, de botar mais coisas no mesmo dia, por causa do perfil do paciente. No próximo a gente vai para o influente. Quando a gente fala, fica vindo na